Salve, galera! Estamos começando aqui mais um Dream Podcast. Esse é o programa número 20, né, Gabriel? Chegamos ao 20, hein? 20. Quem diria? Parabéns. Passou muito rápido, gente. A gente tá muito feliz. Hoje a gente tá com uma convidada muito, muito especial aqui, né, cara? E muito interessante, né? Hoje a gente tá com a doutora Estela Vamelis. Ela é médica dermatologista e já tem 5 unidades da clínica dela aqui na região de Avaré. Isso aí. Um prazer, obrigado pelo convite. Obrigado por ter aceito. muito A feliz. gente agradece a presença. Fiquei muito feliz. A gente vai ter muito o que conversar. Hoje, como vocês podem ver, estamos aqui no Manacá Café. Seguimos aqui a nossa tour. Aqui, a gente só tem que agradecer a Tainá. Sim. Né? Ô, Estela, esse Vamelis é holandês? É holandês. E quando você fala, você até me perguntou, né? É Estela Vamelis. Isso é o abrasileirado Como é que do é o nome. jeito certo de falar? Vamelis. Esse seria o meu sobrenome. É meio fã neles. Vamelis. O Van, e na Holanda, é a mesma coisa que o D ou da no Brasil. Fã. Entendeu? Fã. Fã. E na Alemanha é fã. Entendeu? Mas é isso aí. Famílias. Seria famílias. Mas é Vamelis. Tem um significado ou é só um sobrenome? É um sobrenome. É um sobrenome. Veio do meu avô paterno, que veio da Holanda, com a família, com 9 irmãos, 9 filhos, 9 filhos. E fundou aqui a Olambra, que fica próximo de Avaré. Entendi. A Olambra, que hoje nós Campos de Olambra. Campos de Olambra. O seu avô, então, fundou? Fundou. Campos de Olambra Uau. é a cooperativa, Sim. que hoje a gente já tem uma unidade aqui no pedágio. Opa, chegou coisa boa. Chegou o James. Oi, James. Cidadinha, Obrigado, muito James. bom. Obrigada. E como que será que é fundar uma... Não é, na verdade, Como que é isso? Na época eles vieram, pós-guerra, né? Pós-guerra. Foi pós-guerra. A Europa foi destruída. Mais ou e menos 1950, 1960. Ele... Obrigado, James. 58, ele veio em 1950. É isso mesmo. Isso. E aí, então, assim... foi pós-guerra, então a Europa estava destruída e a Holanda foi um país que realmente foi devastada. Ela é vizinha da Alemanha, né? Então ela foi devastada. E, então tinha esse incentivo de emigrar, de sair para ir para outros países. E aí meu opa, né? A gente chama de opa, que é vô em holandês. Tá. Então meu opa, ele contava que ele tinha opções. Era o Canadá ou o Brasil. Para ele, que eram países que estavam acolhendo os refugiados da guerra da Europa, entendeu? E por que ele escolheu o Brasil? Porque ele escolheu. Não teve um... Então, Boa pergunta, ele tinha escolha, eles participavam de reuniões, e aí vai sair um navio tal dia para o Brasil, vamos. Veio um grupo daí. Veio, não sabia falar a língua, né? Não tinha 9 filhos. Então, assim, e já tinha aquela colônia que chama Olambra, Já tinha que é perto de Campinas. Já existia aquela Olambra 1, que hoje a gente chama de Olambra 1, né? Mas lá é o município de Olambra, que é perto de Campinas. Então, quando meu opa veio com os filhos e minha oma, eles foram para Olambra, perto de Campinas. E daí, o que aconteceu? Lá já estava ficando pequeno para tantos imigrantes. Então, meu opa, ele é muito desbravador, bandeirante, sei lá, ele é fuçado, né? Como é que é o temperamento dele? Ele era muito sério, sempre foi muito sério. É? Muito. Ele era de poucas palavras, muito, muito observador. Entendi. Esse era meu opa. E aí ele com mais 4 imigrantes, então em 5, eles resolveram montar uma nova colônia holandesa. Então já existia, por isso que existia a Olambra 1 e daí existiu a Olambra 2, que é essa próxima de Avaré. Que entre nós, a gente conhece como Olambra 1 e Olambra 2. Entendeu? Mas hoje assim que nasceu a cooperativa de Olambra. Assim que nasceu a cooperativa, porque daí primeiro fundou-se a colônia, Olambra 2, e daí trouxe o cooperativismo, quem trouxe para o Brasil foram os holandeses, porque já existia esse cooperativismo na Holanda, entendeu? Então foi ele quem fundou a cooperativa, que hoje chama Agroindustrial Olambra. E você nasceu em Olambra? Eu nasci. E como é que... Olambra 2. Minha mãe também veio da Holanda. Meu pai e minha mãe vieram. Eles são... Também. Vieram Também pequenos. Também. Minha mãe,
ela veio com 5 anos, só que ela já veio direto para Olambra 2, isso já existia. Ela veio um pouco mais tarde, entendeu? E já conheceu meu pai ali e ficou. E até hoje estão lá os dois. A Olambra em si, a cidade é bem pequenininha, minúscula. É, tipo, sei lá, 7 mil habitantes. Na verdade, hoje ela não é uma cidade, né? Ela é um distrito. Distrito. É um distrito do município de Paranapanema. Arandu é distrito ou é cidade? Não, já é cidade. Era distrito. E aí emancipou. Foi tentado emancipar muito a Olambra, mas é difícil esse processo de emancipação. Porque ela gera muito lucro de imposto para Paranapanema, né? Exatamente. Não tem como. Exato. Então, assim, então hoje ela é um distrito campus de Olambra, entendeu? E aí meu pai já fez parte da diretoria da cooperativa, meu irmão fez parte. Então, assim, já vem toda essa geração, né? E toda a minha família é agrícola. Desde o meu opa e da minha oma, dos dois lados, eles já eram agrícolas lá na Holanda e já vieram para continuar trabalhando na agricultura aqui. E por que você não seguiu essa linha? Então 99,9% da sua família é agricultor. Sim. E por que eu não quis? É uma boa pergunta, sabe? Só sei que assim... Você foi a ovelha negra da família? É, mais ou menos isso. É exatamente isso. Mas eu nunca quis. Nunca? Não. Mas você gosta do ambiente do... Eu vou, inclusive. Não quer dizer que eu não gosto, mas eu não escolhi isso para a minha profissão, para meu estudo, entendeu? Eu sou a mais velha dos 3, nós somos em 3 irmãos. E minha mãe fala que eu sempre fui a diferente, assim, na questão de não gostar muito de terra, não gostar muito... Eu ia muito com meu pai, né, pra fazenda, acompanhar, perguntava tudo, porque eu sou muito curiosa. Tudo quero saber, até hoje. Minha mãe fala que eu nunca saí da fase do porquê. E a minha filha é a mesma coisa. Então, eu ia... Você tem 2 filhos, né? É, tem um de 9 e um de 7. E aí, então, eu ia, perguntava, sei muito, assim, né? Aprendi com meu pai muito de lavoura, mas, assim, eu sempre tive essa tendência. E eu não sei te falar quantos anos eu tinha quando eu resolvi ser médica. Mas quando alguém me perguntou o que você vai prestar de vestibular, o que você vai fazer de vestibular de medicina, nunca passou outra coisa na minha cabeça que não fosse ser médica, entendeu? E na minha família não tem ninguém médico, nenhum. Teve um porquê forte? Nada. Não, simplesmente... Tinha uma vontade gigantesca. Veio de mim, sabe? Não tem essa... Não tem explicação. E assim, eu amo demais, assim, fiz medicina e amo muito. Na época, minha mãe não queria que eu fizesse medicina. Sério? Não queria. Porque... Que medicina não é um negócio igual. Que a pessoa... você vai ser fotógrafo. Não, ela não queria. Você vai ser médico? Não, mas sabe por que ela não queria? É preocupação de mãe. Ela falava assim, é muito tempo pra você estudar, é muito difícil entrar na faculdade, depois são muitos anos estudando, é muito sofrido. Isso ela não faz outra coisa. Ela falava, faz uma coisa mais tranquila. Eu não quero fazer agronomia, não quer seguir, né? Faz, sei lá, administração, eu monto um negócio pra você. Sabe, ela dava opções assim, ó. Eu não quero, mãe, não quero. Eu quero fazer medicina. Entendeu? Eu sempre fui muito determinada na minha vida. Sempre. Sempre, assim, tenho meus projetos e vou atrás deles, entendeu? Sempre fui. E teimosa. Teimosa. Até hoje sou. Até hoje sou. Desde pequena, e minha filha é assim também, somos teimosos. E você acha que hoje teimosia é uma qualidade? Não é. Depende. Aí não é. Não é. Eu acho que assim, a determinação, ok, mas às vezes a teimosia... A determinação junto com a teimosia ajuda? Ok, porque eu acho que a teimosia ajuda a ser mais determinada. Mas tem aquela teimosia chata, né? Se for ver o marido, ele vai te falar. Hoje você tem... Você tem 2 filhos. Você sente assim que eles gostam mais... Meu filho é rural total. Adora. Ele já fala que ele vai morar na Olambra. Ele já fala. Ele é assim, entendeu? E não foi da gente incentivar, não. Ele gosta. E hoje a gente vai, todo final de semana nós vamos pra lá, quase todo, visitar meus pais. A gente vai pra lavoura, a gente acompanha a lavoura. Afinal de contas, sou de uma família rural. Faço parte dessa família. Eu tenho meu lado agrícola lá dentro também da família, entendeu? Então, a gente tem essa parte. Eu tenho essa parte minha rural e é minha obrigação cuidar daquilo que é meu. Entendeu? E sabendo que tem um filho que tem vontade, de repente. Você já entendeu? sente que ele tem essa paixão nele? Muito. Diferente da minha filha. Ela não. Ela quer ser médica? Ela não, ela fala. Mãe, eu vou trabalhar com você. Mas é gostoso, né? Porque um vai pro... É muito legal. Né? Pode ser que mude, mas... Quantos tem? Ele tem 9 e ela 7. Pode ser que mude, mas assim, é bem
perceptível a diferença dos dois, sabe? E eu me enxergo muito nela, assim. Sempre eu fui muito parecida com ela. A questão de ser vaidosa, a questão de não... dessa determinação, dessa teimosia. Ela é até chata de teimosa. Aí eu olho pra minha mãe e falo, o que faz? Eu não sei, eu não sabia o que fazer com você também, porque você era igual. Tá pagando. Entendeu? Não, mas exemplo assim, ó, que nem uma coisa é você saber que você quer seguir a área da saúde, uma coisa é querer ser, tipo, você é médica. E quando que virou a chave de médica pra ser dermato. Isso pra você escolher o que você quer fazer dentro da medicina é bem complicado, porque a gente tem vontade de fazer tudo, né? E aí você aprende, né, na faculdade. Na faculdade você vai andando em todas as áreas, né? Você vai passando nos estágios. E eu não escolhi dermato como minha primeira especialização. Na verdade, a minha primeira especialização foi ginecologia. Eu fiz primeiro, eu formei em 2004, tenho 17 anos de formado. Eu formei em 2004, fiz 6 anos de faculdade, formei e fiz ginecologia e fui embora para o Mato Grosso trabalhar. Fui lá, dei muito plantão, fiz muito parto, fiz muita cirurgia, casei, né? Meu marido também é da região de Olambra, nós casamos e fomos morar lá. E a chavinha virou no momento em que eu percebi que eu queria qualidade de vida. Que a ginecologia não estava me dando qualidade de vida, entendeu? Por que não? Questão de tempo, Exatamente. questão de... Era muito plantão, era muito trabalho, era madrugadas, final de semana, feriados, não via meus pais, não via minha família, não via, entendeu? Você vive em função... Mas basicamente a medicina ela é, exato. Escravidão de tempo, no caso, né? E aí virou a chave quando eu estava lá e pensei, mas eu não quero isso para minha vida, entendeu? Até então eu achava que eu queria, mas depois de trabalhar por 3 anos, então fiz 2 anos de especialização em gineco, depois trabalhei mais 3 anos, então depois de 5 anos formada, eu percebi que eu achava que eu queria, que era essa vida de hospital, plantão, loucura, cirurgia, que eu gostava, eu achava, eu até gosto, mas o preço que se paga é muito alto para você ter isso, entendeu? Você se limita da sua família, você se doa totalmente. E aí eu queria ter filhos. E aí eu falava, gente, eu vou ter filho, não vou nem ver os menininhos crescer, não vou, sabe, assim? Então, assim, foi essa chave que virou assim, ó, eu amo a medicina, mas eu não quero... Bastou aquilo que eu vivi. Foi bom enquanto durou. A experiência que eu tive lá, assim, ninguém me tira. Então, eu falei, eu preciso ir atrás de uma especialidade que me dê qualidade de vida, que me dê agenda, que me dê final de semana, que me dê a liberdade, entendeu? De eu ter qualidade de vida com a minha família e ter... quando a gente trabalha em hospital, a gente não é dono do nosso horário, você entendeu? Sim, claro. A gente vira escravo, né, do paciente do plantão. Então, era isso que eu queria. E aí eu comecei a pensar no que eu ia fazer. Eu sabia que eu ia ter que parar tudo e voltar a estudar. Sim. Beleza, vamos parar tudo e vamos voltar a estudar. Meu marido sensacional, ele foi assim, ele e meu pai foram 2 pessoas que me apoiaram assim, faz o que você quiser que a gente tá aqui junto. Tanto que meu marido lá no Mato Grosso, ele era gerente de usina de cana e ele largou tudo para vir comigo para São Paulo para voltar a estudar, entendeu? Então, ele é super meu companheiro. E aí, sou muito grata. E aí, eu resolvi fazer dermato, porque aí eu comecei... Você vai colocando assim, ó, no papel, o que você quer, entendeu? E aí, com os prós e os contras de cada especialidade. Eu gosto de fazer procedimento. O que é procedimento? É injetar, trabalhar com bisturi, com agulha. Eu gosto de fazer procedimento, entendeu? Então, eu sabia que eu queria uma área que eu pudesse... também fazer uma parte de procedimento, uma parte cirúrgica. Você gosta de cortar, então? Eu adoro. Adoro minhas agulhas. Entendeu? Adoro. Você tem prazer em... Adoro. Então, assim, por exemplo, você tem a opção. Minha mãe, na época, falou assim, vai ser geriatra, por exemplo, mas é uma área exclusivamente clínica. Você tá entendendo? Você quer um pouquinho aqui, um pouquinho eu precisava ali. de um pouco de procedimento, eu preciso ser feliz, porque eu gosto de cirurgia. Desde a época da faculdade, eu trocava meus plantões, trocava plantão de clínica por cirurgia com as minhas amigas que não gostavam de cirurgia, e eu ficava dentro do centro cirúrgico, porque eu sempre gostei de fazer cirurgia, eu sempre gostei. Então Tem eu falei, por quê?
Não. Que às vezes gosto, entendeu? Foi uma coisa assim que você percebeu assim, rápido que você era boa? Foi, e eu tenho habilidade, exatamente, tenho habilidade. Inclusive na faculdade, meu professor falava assim, você já fez trabalho manual na sua infância? Porque você tem uma habilidade para suturar, entendeu? Então, porque ninguém gosta de fazer uma coisa que não é bom, né? Sim, claro. Então como é que você pegou esse feeling? Você falou, eu sou muito boa nisso. Pois é, fazendo. Descobri que eu tinha facilidade. Quando eu comecei fazendo terceiro ano de faculdade, que a gente começa, eu falei, gente, é isso que eu quero, que delícia isso, entendeu? Quanto mais sangue, melhor. Na época era. Aí, agora não. Então, assim, e aí eu, dentre as opções, falei, dermato. Dermato eu consigo ter meu horário, fazer meu horário, ter minha qualidade de vida, consigo ter meus filhos e consigo fazer a parte cirúrgica, consigo fazer a parte de procedimento, entendeu? E fui fazer dermato. Mas posso estar errado, mas dermato não é uma das áreas que menos ganha? Ou tô totalmente errado? Depende. Aí depende para que lado você pode seguir da dermato. Certo. Você pode fazer uma dermato clínica, que é atender as doenças de pele. Certo. E então, quando eu entrei para fazer dermato, estudar doença de pele, que é isso que a gente entra para estudar. São 2 anos. Fui lá, estudei doença de pele, biópsia, tudo que você tem relacionado. E você gostou logo de cara? Não. Não, porque tem mais essa, né? Não, porque eu sentia pouco falta daquela coisa de hospital, eu sentia um pouco, sabe? Também porque eu tinha parado para voltar a estudar. Depois que você tá, trabalhando, você já é um profissional, você já tá assim, sabe, financeiramente a gente tava legal lá no Mato Grosso, sabe aquela coisa? De repente você para tudo, zera, volta a estudar, não tem mais nada. Os dois, entendeu? Ainda? Os dois. Então, assim, eu acho que talvez foi isso também, entendeu? Eu falava, meu Deus, o que eu fiz da minha vida, e agora? Mas isso foi poucos meses. Logo eu já comecei a gostar, e como eu estava exclusivamente estudando, eu fui atrás de me aprofundar na dermato. E aí que eu vi que o que eu gostava dentro da dermato era a medicina estética. Que era o que eu mais gostava. E aí eu fui me aprofundar na medicina estética. Então eu fiz 1 ano só de medicina estética. Tem a especialização de medicina. Você lembra? Que eu fiz tudo isso, essa mudança, 2010. 2009, 2010. E quando que você abriu a primeira clínica? 2011. Foi rápido. Aqui em Avaré eu abri em 2011. E por que você veio pra Avaré daí? Não Olambra? Então, Olambra é muito pequenininho lá, né? Eu precisava, mas você poderia ter, São Paulo, a cidade do seu marido, exatamente. A minha cidade do meu marido. Tinha várias opções. A cidade do meu marido é Paranapanema, é junto Paranapanema. ali. Então, quando eu terminei a dermato, optei por dentro da dermato e pro campo da medicina estética. Não quer dizer que eu não faço doença. Você vem fazendo doença junto, mas você se especializa. Você faz cursos para especializar, você faz investimentos em laser, entendeu? Porque você está focada na parte da dermatologia estética, que chama isso, tá? É uma subespecialização dentro da dermatologia. E aí, terminando os estudos. E agora, para onde a gente vai? Que era isso, né? Agora tem que, como falava meu pai, criar raiz. Entendeu? Vamos criar raiz. E o nosso objetivo sempre foi, O que é esse criar raiz? É você... Por quê? Porque a gente tava, eu fiz faculdade em Marília, daí eu fui para Prudente fazer minha especialização, daí eu fui para o Mato Grosso estudar, trabalhar, aí eu voltei para São Paulo para estudar, você entendeu? Você cortou vários processos. Começava, parava. Para em algum lugar, entendeu? A gente precisava. E aí, vamos ver onde a gente vai se fixar. E eu tinha essa ideia de me ampliar dentro de uma cidade como clínica, como uma clínica de referência. Sabia que ia levar um tempo, porque isso leva tempo até a pessoa confiar no seu trabalho. Mas eu tinha isso muito bem estabelecido dentro de mim, que eu queria me tornar uma clínica de estética, de dermatologia estética referência. Então, o que eu fui procurar? E outra coisa que a gente tinha certeza, que a gente queria ficar próximo dos nossos pais. Então, a gente foi fazer uma pesquisa de mercado. Colocou um raio já lá, né? Olambra aqui, vamos lá. Quem que tem aqui em volta? Vocês tiveram um momento, você viu? É isso que eu quero? O que você quer? De chegar a anotar Sim. Quais são as cidades? Vamos lá. Isso. Avaré, Itapetininga e Itapeva. Chegar nessas 3 opções. Sim, chegou, porque eram os 3 próximos da nossa família, entendeu? A gente vai ficar perto da nossa vida, vai ter qualidade de vida, vamos poder criar nossos filhos. Exato. E aí, vamos pesquisar essas 3 cidades. Entendeu? Pesquisa de mercado? Pesquisa de mercado na questão de potencial de você investir numa cidade dessa.
pesquisa de mercado, se você, nessa cidade, já existia, de repente, algo que eu estava querendo implantar, mas na cidade já existia. Itapetininga, por exemplo, já existia algo assim, entendeu? Um médico dermato que já estava indo pro lado da estética, então já estava fazendo nome. E Avaré, a gente identificou uma cidade, dentre as 3, que a gente conseguiria ter o maior potencial de crescimento, que valeria investir na cidade de Avaré, porque não é só a cidade de Avaré, né? A Avaré e a micro-região que envolve toda Avaré, que Avaré é a referência, inclusive, para o pessoal de Olambra. Né? Então, quais cidades você diz quando você fala Avaré é referência nessa cidade? Tipo, quais cidades, exemplo? Nossa, olha... cidades. É um raio gigante. É um raio. Eu atendo, tipo, desde Itaporanga, Taguaí, Fartura, todos esses pacientes. Então, um raio de pelo menos 60 quilômetros. É mais uns 90 quilômetros. Que as pessoas Olambra, literalmente vêm pra cá que vem com facilidade. Vem sempre. Cerqueira é muito. Cerqueira, Manduri. Então você acredita que Avaré já era um centrinho, vamos dizer assim? Sim. E é uma cidade que eu já tinha uma familiaridade com ela. Por quê? Porque ela é uma cidade de referência para quem mora em Olambra. Então, minha infância inteira... Na infância eu já ouvi. Em vez de ir para Itapetininga, vai para Avaré, é isso? Exatamente. Você ouviu onde? Não, porque eu... Em Arandu? Eu morei em Itapetininga. Você morou em Itapetininga por 2 anos. E muita gente que mora lá conhece muito Avaré, porque vem de Paranaíba. Não sabia se ia para Itapetininga ou se ia para... Então, alguns vão para Itapetininga, outros para Avaré, mas a maioria é Avaré porque é mais próximo. Tem mais um I. Mas, por exemplo, eu fiz o colegial aqui. Entendeu? Porque em Olambra não tinha colegial preparatório para vestibular. Então eu já vim estudar 3 anos aqui. Eu morei aqui 14, 15, 16 anos. Eu morava no pensionato em Avaré fazendo colegial aqui, entendeu? Entendi. Que hoje eu ensino médio. Então eu já tinha já tinha conhecido, já tinha esses amigos que eu tinha feito na época do colegial, que até hoje são amigos. Mas então, exemplo assim, beleza, vocês tomaram a decisão, vão para Avaré. Exatamente. Focar no seu negócio, na sua empresa. Como é que ficou seu marido nessa? Pois é, por isso que eu falo que ele é um parça, não, mas ele é. Como é que ele ficou nessa? Ele fala, ele era gerente, né? Ele falava assim, ele é parceiro, ele falava assim, vê onde é melhor pra você, vou te ajudar a pesquisar. E aí, ele era agrônomo, ele é agrônomo. Ele fez faculdade de agronomia. Então, ele falou assim, e aí eu vejo, sempre tem alguma opção de emprego por ali. E ele realmente logo ele já conseguiu, porque ele tinha um currículo super bom, né? Ele fez um currículo muito bom no Mato Grosso, entendeu? Então, ele já conseguiu entrar numa multinacional, que no caso era Bayer. Então, enfim, deu certo. Sabe aquela coisa... Sei lá, eu falo que é muito por Deus, acredito muito, tenho muita fé. E eu sou aquela pessoa que... Eu tenho meus objetivos... Eu sempre falo isso, eu tenho, não paro. Eu tenho mais objetivos aí pra frente na minha vida, mas eles vão acontecer se Deus permitir. Eu ponho muito minha vida nas mãos dele. Aqui, exatamente. E eu confio que ele vai fazer a parte dele lá. Se for pra ser, vai ser. Bacana. Se não for pra ser, tá tudo certo também. Assim também. Me mostre que não é. Eu tenho uma fé... Me mostra. Não, mas a minha fé, ela é realmente... Eu tô indo, só que me mostra. Se não for, me mostra. Mas sabe, a gente tem que crer. A minha fé é muito grande. Eu sempre falo isso, né? Independente de religião, né? A gente tem que crer. O dia que a gente veio saltar de paraquedas foi a mesma coisa. Eu falei, meu Deus, se for pra eu não ir, me mostra. Me mostra que o negócio não é... Me morre um rapaz, um mês antes, chamava Bruno, esse aqui me manda ainda. Morreu um cara e será que é pra você ir? Eu acho que não era pra ele. Eu não sabia. Eu tenho pavor de altura. E você foi? Eu tenho pavor de altura. E ele não contou até no dia, ele contou depois que ele... Eu falei, meu Deus, imagina, não pulo nunca. É um sinal. Mas é verdade, a gente tem que crer, a gente tem que ter, mas ao mesmo tempo a gente tem que ser teimosa, a gente tem que não tão teimosa, hoje eu aprendi a não ser tanto, mas tem que ser determinada, mas entender que existe um ser maior que sabe o nosso direcionamento, né? E entender quando as coisas não dão certo. Ok, não deu certo, não era pra ser. E exemplo assim, quando você abriu sua primeira clínica em Avaré, lá em 2011,
o molde de negócio seu, de estrutura, era um pouco diferente do que você tem hoje, né? Meu Deus, era nada, né? Eu comecei aqui numa salinha que eu aluguei, dentro de um consultório de um oftalmologista, aluguei uma sala. E ninguém me conhecia. E a medicina, o médico, ele se torna conhecido boca a boca. Você pode fazer propaganda, até ajuda um pouco, mas o principal é o boca a boca. Então você precisa... A indicação. É a indicação. Então eu precisava atender. E aquele trazer mais, era isso. E a paciência. Naquela pesquisa de mercado, como é que vocês fizeram? A gente... Só por exemplo, uma galera que está assistindo, pô, quero abrir um negócio diferente aqui em Avaré. Como é que eu faço essa pesquisa de mercado? Olhou, no caso, a gente escolheu uma dessas 3 cidades e a gente, no nosso caso, né? Meu caso, a minha ideia é abrir uma clínica de dermatologia e estética referência na região. Ok. Então, vamos pesquisar nessa cidade, em Avaré, Itapetininga e Itapeva, se já existe esse tipo de clínica. E se essas clínicas, elas vão bem, como funciona. Certo. E aí eu descobri que Avaré não tinha. Não tinha? Não tinha. E aí você fala, então, mas não tinha, por que será, né? Aí comecei a conversar com pessoas que eu conheciam aqui. Aí foi que entrou o network seu. Daí comecei a conversar com as pessoas que eu já conhecia aqui, para entender o porquê que não tinha aqui. E eu sabendo que tem um potencial para isso, entendeu? Tem demanda. Aí veio a história empreendedora, né? Entendeu? E aí as pessoas iam para onde para fazer a estética, entendeu? Você fez esse mapeamento. Ia para Botucatu e ia para São Paulo. Então, você conseguiu entender? Nenhum momento passou para você, não. tipo, é interior, não vou comprar esse tipo de negócio? Não, eu vou conseguir. Vou conseguir. Eu vou conseguir trazer esses pacientes que hoje saem de Avaré para procurar um tratamento diferenciado na questão de dermatologia estética, que vão ou para Botucatu ou para São Paulo, que esse era o caminho desse público. Eu vou trazer eles para mim, entendeu? Eu vou mostrar que eu tenho potencial e eles vão confiar em mim. Aí você começou pequeno, dentro de uma sala. Qual que foi o investimento que você fez? Porque é uma sala pequena, né? Sim, é isso. Beleza. Quanto você investiu? Você lembra? Não lembro. 10 anos. Vai fazer 10 anos agora, daqui a um mês. Inclusive, vai ter uma comemoração. A gente vai postar daqui a um mês, né? Aí pronto, com 10 anos. 4 de outubro faz 10 anos. Depois vamos pensar depois na data. Também. Então, Porque, exemplo assim, às vezes... Foi pequeno o investimento. Porque hoje você tem tecnologia ali de ponta. Super. Mas no início não foi assim, né? Não, nada. Então, o que eu fiz? O que eu tenho que ter? Daí isso veio com os professores. O que eu preciso ter para começar? Tipo, o básico, mas assim, essencial para eu ter para começar. Entendeu? Então, fazer um serviço de qualidade. Exatamente. Para começar a montar o nome, mas sem ter investimento alto. Então, eu tinha uma lista lá. Eram 3 aparelhos e o nome. Hoje, sei lá, 50 mil reais na época? O aparelho, na época, o mais caro, que na época era caro, era 60. E o outro era tipo 20 e o outro era 15. Coisa então, assim, entendeu? Então, na época, uns 200 mil hoje, né? Mas a sala que você arruma, uns 200 mil hoje. Então, assim, era baixo, era pouco investimento para o que você falar onde eu queria chegar, que é onde eu tô hoje, entendeu? Você já tinha esse norte? Já. Sempre eu tive esse norte, esse direcionamento, entendeu? Mas, calma, tudo tem seu tempo. Quando eu comecei, eu não tinha esse norte. Eu comecei com um investimento bem pequeno e as coisas foram acontecendo, sabe? E é muito legal, assim, que mesmo desde o começo você investiu, não é um valor baixo. Sim. Não é um valor baixo. Não. Mas na minha área né? Mas, assim, se você for parar pra pensar, assim, como que você já pensava, com o seu marido ali dando suporte. Sim. Ele é um businessman, ele tem muito know-how. Então foi muito legal que vocês, desde o começo, vocês foram... Ele estava assim, né? Por isso que foi rápido, né? Ele sempre estava trabalhando lá como agrônomo. E eu como médica. Daí, depois da Bayer, ele foi chamado para ser gerente numa revenda de insumos lá em Paranapanema. Ele ficou... Então, ele fez uma pós em administração. Então, assim, ele gosta dessa coisa de gerenciar, de RH. Então, ele estando lá e eu atendendo, ele me dava dicas. Como é que era essa relação? Tipo, dicas. Era no almoço, era na janta, ele vinha... Sempre. O tempo inteiro conversando sobre o negócio. Olha o que aconteceu hoje, isso, entendeu? Aí ele dava uma dica, se acontecer isso. Então, porque
a gente estuda para ser médico, acho que em qualquer faculdade, né? A gente estuda a profissão, mas você não estuda para ser empreendedor. Você não estuda finanças, você não estuda administração, você não estuda RH, nada disso. Entendeu? É onde que erra muito, né? Exatamente. Eu já errei muito. Então, errei porque achava que era certo. Depois você vai ver que não é. Mas você tem que errar. Né? Só não pode errar de novo. E aí, então... E aí, ele sempre foi me dando esse feedback dele, sabe? Essas dicas, assim. 2 anos eu fiquei nessa sala. Depois de 2 anos... 2 anos eu fiquei nessa sala. Depois de 2 anos... eu percebi a necessidade de já ter um negócio meu. De sair daquele... escondido dentro de uma sala de outro médico. Como você percebeu essa... aqui tá pequeno pra mim agora. Em que momento? Número de clientes, feedback números, pessoal. Pacientes dizendo... aí a sua clínica era... na Rua Pará. Mas... eu lembro onde que é mais ou menos. Do lado da Ideal Dedetizadora, você lembra? Né? Sim. Sabe? Era uma salinha que você entrava ali. E uma garagem. Eu lembro disso aí. Perto da 2000 Iluminação. É surreal. Pra quem lembrar de você lá e ver hoje, tipo, é um negócio muito surreal. Muito surreal. Tipo assim, é muito interessante ver também que mesmo você tendo essa mentalidade de crescer, você começou muito pequeno. Sim. E falou, vou investir aqui e vou fazer acontecer aqui, né? Sim. Isso é muito legal. Você tem ainda pacientes lá daquela época? Tenho. Nossa, tem paciente que tu fala até hoje, assim, nossa, eu comecei lá na salinha, lá no Dr. Renato, que é lá no consultório do oftalmologista, entendeu? Tem até hoje. Então, é muito legal, assim. E aí, esse lugar que eu montei, era o melhor lugar? Não, ele é meio escondido dentro de uma garagem, só que era centro da cidade. Então eu falei, eu preciso colocar meu nome no centro da cidade. As pessoas precisam saber quem eu sou, precisam entender, né, começar a me conhecer. E lá todo mundo passa, é uma rua de muita passagem. Você acha que todo negócio tem que ir pro centro da cidade? Não, depende do negócio. Porque hoje você saiu do centro. Hoje eu saí porque eu criei uma clientela que vai atrás, entendeu? Mas naquele momento que ninguém me conhecia e eu dependia das pessoas me conhecerem, eu precisei... A melhor estratégia naquele momento... Foi legal. Eu acho que assim, nós tomamos, eu e o Maurício, porque nós dois fomos procurar junto o lugar. E a gente encontrou aquele lugar. Aquele lugar tinha um baixo investimento para se tornar clínica, porque tem isso também. Às vezes você pega uma casa que está derrubada, você tem que investir muito para transformar aquilo numa clínica. E ali era mais drywall, sabe aquela coisa assim? Já estava no esquema. Então estava mais fácil para se tornar uma clínica ali. Então você vê hoje quando... acho que é mais até uma dica mesmo. Uma pessoa quando quer empreender, quer aparecer, ela tem que ir pro centro. Se ela precisa de visibilidade. Se ela precisa de visibilidade, precisa de público, sim. Mas a partir do momento que ela já está mais estabelecida... A hora que ela tiver uma clientela fiel, você sai do centro. A gente percebeu isso pelo Chan, da Turchoyu, que ele teve a mesma estratégia, ele falou isso pra gente no último programa, que ele veio pro centro para ter visibilidade. Exatamente. Ele falou, sou novo na cidade, entre aspas, mas preciso ser visto. As pessoas precisam saber quem sou eu. Eu preciso saber quem sou, ninguém me conhece. As pessoas precisam saber quem sou eu. A mesma coisa, verdade. Bem pontuado. Eu tive esse pensamento em um certo momento também. Eu vou alugar uma sala, vou fazer em Avaré, etc. Mas chegou um ponto, assim, que eu falei assim, eu acho que eu não preciso mais. Eu como pessoa. Aí eu ia fazer Contar rapidinho aqui. Eu ia fazer um investimento, eu ia fazer um espaço meu fora do centro. Aí entrou a pandemia. Mas aí é outra história. Mas é muito interessante a gente entender isso. E não tinha Instagram, né, gente? Exatamente, não porque hoje... Você fala sempre, vou construir meu nome, né? Esse era o jeito na época de construir seu nome? Esse era o jeito. Você estar num lugar onde as pessoas viam você, fazer o melhor atendimento possível para que a pessoa saia de lá gostando de você e falando de você na roda de amigas. Para daí na roda de amigas as amigas virem também. Qual que era o seu foco na época de atendimento? Porque hoje você atende e faz muito, muito mais coisas. Faço. O que era o que você fazia muito na época, tipo, que fez crescer seu nome? Porque hoje tá muito autobotox, essas coisinhas. Assim, como eu sempre quis, meu direcionamento sempre foi voltado para dermatologia estética. Então, para medicina estética, que são os tratamentos estéticos que médico faz, né? Então, que são mais invasivos. Enfim, só que no começo a pessoa não confia muito em você pra fazer estética. Só que doeu. Eu vou testar primeiro. Fazer um negócio pequeno. E aí, sabe qual que era o teste? Acontecia muito isso, levava o filho.
Pra tratar uma acne. Exatamente, vai tratar uma espinhazinha. Vai lá, cobaia. Vai. E daí ia junto. E ficava olhando. E aí ficava olhando, daqui a pouco começava a perguntar, viu, mas você faz também outros tratamentos? Entendeu? Você já sabia. Muito. Eu falava, Maurício, mais uma foi me testar hoje. Vamos ver se gostou de mim. Como é que você reagia? Daí eu, claro, acabava fazendo 2 consultas, normal, né? Você acabava dando atenção pra mãe, porque era meu foco. Então, assim, no começo, eu atendia 80% doença, 20% estética. Entendeu? Doença que você diz é o quê? Todo tipo de doença de pele. Câncer de pele, vitiligo. Então, era 80% tratamento. Tratamentos, doenças de pele, a dermatologia mesmo clínica e 20% aí de estética, né? E aí isso foi diminuindo e a estética foi aumentando, entendeu? Que era o seu objetivo sempre. Que era meu objetivo sempre. E quando eu fui para essa clínica agora que eu tô, aí inverteu. Entendeu? Aí inverteu. Até porque daí eu fiz investimentos altíssimos em lasers super modernos. Inclusive tem um que nem Botucatu tem. Entendeu? Fala o que ele faz, por que justifica o seu investimento? Esse laser, ele é um laser para tratar mancha, tratar melasma. Melasma, não sei se vocês sabem, mas melasma é uma doença de pele que dá mancha no rosto e que não tem cura. E essa mancha fica feia e está muito relacionada a hormônio, gravidez e sol. Então fica uma mancha grande aqui no rosto, aqui na testa. E isso, assim, baixa muito a autoestima. Mas o melasma é uma coisa que dá mais em mulheres? Muito mais em mulher. Raro dar em homem, é muito raro. Então, e é uma doença que não tem cura. E você trata, aí chega no verão, piora. Aí a pessoa chega chorando no consultório, porque ela tratou no inverno, ficou bonitinha, porque no inverno ela não pega sol, então o melasma dá uma acalmada, a gente conseguia colocar uns ácidos, fazer uns tratamentos, colocar um pouco mais agressivo na pele, mas aí chegava no verão, esquentava, voltava tudo de novo. Pra praia, que ela quis mostrar. Ela ficava decepcionada. Exatamente. Então, assim, o melasma é uma doença. É o grande desafio na dermatologia, é o tratamento do melasma, porque é uma doença que não tem cura e a pessoa tem que entender que não tem cura. O que o laser faz? O laser, ele consegue clarear, não vai tratar, porque o melasma não tem cura. Certo. Mas ele consegue tratar e é um tratamento que a gente consegue fazer durante o ano inteiro. Os tratamentos que eu tinha antes, que eu tenho até hoje, inclusive, são tratamentos que eu posso fazer mais no inverno. Por exemplo, um peeling, um laser mais forte um pouco, que vai descamar o rosto, ficar vermelho, então a pessoa não pode sair no sol. Tem a gente chama isso de downtime, que é o quê? Downtime é o tempo parado que você tem após um procedimento. Hoje em dia, poucas pessoas têm disponibilidade de ter um downtime, porque as pessoas trabalham. As pessoas não podem ficar uma semana na casa porque está descamando. Não, nem o lance. Entendeu? Eu já fiz branqueamento no dente. Me oferecer aquele sistema que você tem que de noite ficar uma hora. Então, eu não vou ficar uma hora com... Você entendeu? Não tenho esse tempo, essa disponibilidade. Então, esse laser é muito, muito legal, porque ele não tem o downtime. O paciente faz e vai embora. A gente fala que é o laser da hora do almoço, porque a paciente vai lá, faz e volta para trabalhar. Ninguém sabe o que fez, entendeu? Não aparece, não tem... Então, hoje, o que está aparecendo? Os tratamentos estéticos estão se modernizando, diminuindo o downtime. Antes, para a gente ter um resultado, a gente precisava ser ablativo, agressivo com a pele, entendeu? E aí você tinha esse downtime, que é esse tempo parado para recuperação. Mas é outro público. Eu vou falar de mim mesmo. Quando eu tinha meus 18, 19 anos, assim, 17, minha pele era, meu Deus. Parecia esse chão aqui. Você consegue olhar pra gente e falar, ele precisa disso, ele precisa... Sim. E eu lembro que os tratamentos quando eu menos percebo, já estou fazendo isso. Os tratamentos que eu fazia, sei lá, 10 anos atrás, eram muito invasivos, os remédios eram muito fortes. Isso. E hoje ainda eu faço tratamento, mas nossa, comparado ao que eu fazia antes, nossa, é muito mais tranquilo. É legal, porque vai modernizando muito, entendeu? E tem essa história então tem esse laser, né, para tratar o melasma, principalmente ele tem outras funções. Outra coisa, esse laser também, que eu achei muito legal. Pelo que eu percebi, o laser em si, ele faz o que você já fazia, só que de uma maneira menos... Exatamente, menos agressiva. E não dói. Antes doía, esse não dói. Então, a dor é um limitante muito grande. Então, é um limitante. Então, hoje, os tratamentos estéticos tentam
buscar um lado mais sem dor, entendeu? Tentar diminuir um pouco a dor, porque é limitante. A dor, ela é limitante para o paciente. Sim. E o downtime que eu nunca fiz, eu não tenho... o máximo que eu fiz foi tatuagem, foi tranquilo. Então, esse laser de tatuagem, então era uma coisa também que as pessoas perguntavam muito. Tira tatuagem, tira tatuagem. E esse laser também tira, então por isso valeu esse investimento. Tira mesmo. Você já fez esses procedimentos? Sim, e como é que foi o feedback do cliente? Como é que... Já tive... E a tatuagem some 100%? Some, não todas. Já tive tatuagem lá que sumiu 90% e já tive tatuagem que sumiu 100%. Porque eu Fica dependo... a dica aí pra quem escreveu o nome do namorado aí, da namorada. Mas tem muitos nomes que a gente tira. É o que mais tira. Só que aí é muitos. Você não precisa nem perguntar o que é esse nome. Geralmente é um coraçãozinho, né? Mas o problema da tatuagem depende do pigmento que foi colocado, né? Se é um pigmento... Às vezes aquela coisa mais caseira, entendeu? Se então, quanto mais profissional o trabalho, mais fácil para você tirar. Então depende da quantidade de pigmento. Então é muita variante, muita variável dentro de uma tatuagem para eu prometer o resultado. Eu falo, vai clarear. O quanto a gente vai fazer para saber. Você não consegue. Entendeu? Porque senão você fala pra pessoa que é 10 sessão e é, na verdade, não 20, pode, 30. Pode, exatamente. Eu falo, a gente não promete, porque cada organismo reage de um jeito. Nós não somos iguais um ao outro, né? Meu professor falava, a medicina não é matemática. Na medicina, 2 mais 2 muitas vezes não é 4, né? Estela, você pode falar o valor que é uma sessão dessa? Curiosidade. O desse laser, é que assim, esse laser é um pacote, né? Sim. Não é uma sessão só, entendeu? Ele varia, depende da pele, depende da pessoa, mas é de 2 a 5 mil. Entendeu? O pacote. Um pacote de 10 sessões. Depende, 5 a 10. Entendeu? Depende da causa, depende. Pra tatuagem... Pensem bem agora antes de fazer. A tatuagem é um pouco mais em conta. Se for uma tatuagem pequenininha... não, pra tatuagem. Pra tatuagem. Não, pra tatuagem, depende do tamanho. Mas uma tatuagem pequenininha, uns R$500 mais ou menos, a sessão. Não é tão... E você falou da dor, né? Ainda dói. Mas é bem... Bem menos. Nossa, é muito suportável. Pra quem fez a tatuagem, tirar também... É isso que eu falo, mano. Exatamente. Acho que a tatuagem... Eu nunca fiz, mas deve doer bastante fazer tatuagem. Então, tem essa coisa. Eu acho muito legal na estética. Tá vindo muito isso aí, sabe? Essas tecnologias que diminuem a dor e diminuem o downtime. Então, é mais acessível, né? As pessoas querem isso. Ninguém quer saber que você fez tratamento estético. Ela quer fazer, quer ficar bonita, mas não quer saber. E hoje quer ficar bonita, quer tempo. E hoje, que nem quando você começou, você divulgava no boca a boca. Depois você passou ali pra época do Facebook, né? Facebook. Agora hoje Instagram. Hoje Instagram. Você tem uma pessoa que te acompanha. Agora a gente vai começar a mais profissionalizar. Então a gente vai indo, né? Então, o que acontece? Hoje o seu foco de marketing é o Instagram. É Instagram. Com certeza, né? É Instagram. E vende mais realmente postando? Vende. Você sente isso? Tem um engajamento, tem um retorno bem legal. E como com certeza. Mas ainda nada ganha do boca a boca. E como que... Da indicação. Esse é o principal. O Instagram é uma imagem que a pessoa indicou a Estela. A pessoa precisa saber quem que é a Estela por meio do Instagram. Ela vai lá pra dar uma fuçada pra saber quem é. Mas até chegar a mim, alguém falou, ou você falou, você tá bem, o que você fez? Eu fui lá na doutora Estela. Aí ela vai no Instagram pra saber quem que é. Entendeu? O que faz. Então, normalmente a pessoa vem. Claro, às vezes vê meu story, gostou, vem. Mas a maioria vem porque alguém indicou, porque alguém falou. E aí, isso é legal, né? Eu acho que isso é gratificante. Sim, é o que a gente tem mais... Exatamente. A gente fica mais feliz com o nosso programa. Exatamente. É isso. A gente fica preocupado, números. Mas o mais gostoso é alguém, assistir, gostei. É tão legal você ver, por exemplo, a pessoa tá na, sei lá, farmácia, supermercado, e a pessoa te aborda, sabe? Mas hoje, legal. exemplo assim, hoje você tem o grupo. Tem um grupo. Hoje tem um grupo. Você tem a clínica, que faz parte do grupo. Isso. E como que você... hoje consegue dividir sua vida pessoal, a doutora, a empreendedora? Levou um tempo para conseguir fazer isso. Porque eu pego assim, hoje eu tenho alguns clientes que têm essa dificuldade. Eu tive essa dificuldade. Que a partir do momento que você vira uma referência numa coisa, você tem muita visualização, você começa a ser muito conhecido. Ali o Bruno fotógrafo, que nem a doutora Estela. Como que você começou a administrar a sua vida quando isso começou a crescer muito ao lado
pessoal seu, de visualização. Aí entra meu marido de novo, né? Que é meu companheirão da vida. Tá aqui. Que tá ali, ó. Né? Então, é assim. 2018, então eu abri a clínica em 2011. 2013 mudei pra Rua Pará, que é aquela clínica que você falou, né? Lá no centro da cidade, que é onde eu fui pro centro, 2013. 2017 para 2018 era o momento que eu estava começando a ficar doida. Porque eu não estava conseguindo gerenciar tudo isso. Porque aí começou profissionais a trabalharem comigo, esteticistas a trabalharem comigo. Aí eu precisava de mais secretária. Daí eu precisava... Tudo vai aumentando, entendeu? E daí as pessoas vêm atrás. E aí eu ficava... Eu não consegui administrar. Casa profissional, não dava. A casa acabou virando um braço do meu trabalho. Então eu levava papéis para casa para terminar de fazer à noite o que eu tinha que fazer enquanto todo mundo estava dormindo. Então assim, não tinha das 9 à meia-noite todo dia. Trabalho. Exatamente. Então assim, das 6 horas. E teve uma hora que deu um tilt. E aí isso foi meu pai novamente com meu marido, né? E aí ele não tá certo você continuar assim, né? Não tá certo, você não tá conseguindo dar conta de tudo. De forma amorosa. E outra coisa, isso tava me atrapalhando dentro da minha sala com os meus pacientes. Porque você imagina eu lá com uma agulha dentro do paciente, ou eu tenho que dar atenção, o paciente tá conversando comigo, eu preciso dar atenção, eu preciso entender, só que eu tô pensando que lá fora eu tenho um problema para resolver, ou eu tenho que olhar os currículos porque eu tenho alguém que eu tenho que contratar porque a fulana pediu demissão, ou porque, enfim, porque eu tenho não sei quantos boletos essa semana vai pagar, porque não dá. As coisas não dão certo desse jeito, entendeu? Então, eu tava começando a ficar doida mesmo. Tava ficando doidinha. E aí, tava ficando doidinha. Você falou, como dar conta? Não dá. É impossível. Uma empresa, para crescer, você precisa ter as funções definidas de cada pessoa ali dentro. Ninguém consegue fazer tudo. Se você é médica, você só a médica. Ali eu sou. Eu falo assim, que numa cadeia de um organograma da clínica, né? Tá bom, eu tô lá em cima, né? Como, né, a proprietária, vamos falar assim, né? O nome da marca, mas eu também tô aqui embaixo como profissional médica, entendeu? Esses são os seus dois papéis. Exatamente. Certo. Então tem esse momento que eu tô aqui, tem esse momento que eu tô aqui. E hoje você sabe dividir isso? Hoje eu sei dividir. Só que aí, o que aconteceu? Aí o meu marido, ele deixou eu já que tô ele achando estava... que é um anjo. Mas ele é. E aí, ele... coraçãozinho. Aí, ele deixou o que estava fazendo e ele falou assim, tava indo bem. Sabe aquela coisa assim, ó, o seu negócio tá indo bem. A gente precisa... Junta, a gente pode crescer mais. Vamos tentar crescer mais aqui, entendeu? E ele sempre foi muito fuçado, né? Você viu que ele viu o seu livro, ele já leu, ele gosta muito. Nossa, ele é muito fuçado, assim, nessa coisa de empreendedorismo. E aí a gente juntou. E 2019, foi começo de 2019, quando a gente tomou essa decisão dele vir trabalhar. E aí eu simplesmente saiu da Bayer? Joguei a papelada pra ele, assim. Joguei a papelada. Ele Abraçou. E ele, apesar de ser curioso, é um mundo novo pra ele, né? Era um mundo novo em dermatologia estética. Então, mas ele é muito curioso, ele é muito sábio, ele é muito fuça, pede, pergunta. E logo ele já foi entendendo e inteirando a situação. E conforme ele ia inteirando, ele ia pegando mais coisas, tirando coisa de mim, entendeu? Então, foi entendendo o mercado. Exatamente. Né? E ele consegue entender muito bem o mercado. Então, hoje a gente cresceu, como você falou, hoje nós somos um grupo e temos 5 unidades. Mas isso só aconteceu porque nós dois nos unimos. Porque nós unimos força, Mas como entendeu? é que é isso de casal? Porque geralmente quando o casal fala de trabalhar junto, já faz aquela cara... No começo é meio um pouco difícil. Tem um desafio. Tem um super desafio. Só que eu acho que tem que ter maturidade para conversar, né? Então, uma coisa que a gente fez, em casa não se trabalha. Primeira coisa, entendeu? Porque o escritório da clínica era na nossa casa até então, entendeu? Então, primeira coisa que ele fez, tirou tudo que era de papel da clínica. Em casa não é trabalho, em casa é casa, não é trabalho, entendeu? Então, isso foi interessante. E devagar eu fui acreditando nele. Porque tem isso, né? Ser apegada ao negócio, né? Mas seu. Será que ele vai saber fazer? Tão Será bem quanto que ele você. vai? Será que ele vai? E aí ele foi mostrando, entendeu? Então você vai pegando. Tanto que daí realmente o negócio deslanchou. Veio junto ele em 2019, foi começo de 2019. Começo de 2020 a gente mudou. Foi 3 semanas antes da pandemia. A gente mudou para nossa clínica nova. E nesse ano
a gente montou as outras 4 unidades. Foi nesse ano que a gente montou, entendeu? O salão, a barbearia, a unidade Brabância e o cosmético. E foi nessa união. Eu falo que foi aquele momento que eu realmente relaxei, passei a bola. Ele começou a delegar as funções, cada um tem a sua função lá dentro da empresa. Pelo jeito ele faz muito bem isso. Ele consegue. E eu tenho a minha função. Qual é a minha função? No momento que eu estou lá dentro da clínica, é fechar a porta e ser uma ótima médica dermatologista e que faz o melhor tratamento para o paciente. E aí eu não penso no que está acontecendo lá fora, eu não quero nem saber o que está acontecendo lá fora. Aí a minha cabeça está exclusivamente aqui. Então eu consigo trabalhar melhor, eu consigo entregar o melhor resultado para o paciente, ele consegue confiar mais no meu trabalho, e isso vai crescendo. É uma crescente isso, entendeu? Aquela coisa, né? Cada um tá operando 100%. Exatamente. A gente não se conhecia pessoalmente, vocês se conheciam. A hora que você chegou, eu já sentiu uma leveza. Tipo assim, ó, vou aproveitar, porque eu sei que lá atrás tá tudo tranquilo, tá tudo bem organizado, não precisa esquentar. Entendeu? Não preciso. E hoje a gente tem muito bem organizado. Eu sei o que hoje está acontecendo na unidade Brabância, no cosmético, no salão, na barbearia, na clínica. Eu sei o meu horário de chegar lá, que eu tenho meus pacientes, que eu vou atender. Tenho o meu horário lá, onde eu tô no topo, que é o momento que eu sou, né, a proprietária junto com o meu marido. Nós temos esse momento, entendeu? Tem esse período em que, bom, esse é o horário do escritório. Eu nem vou na sala do meu atendimento. Nós vamos para o escritório da clínica e vamos sentar para falar de negócio. Então, nós vamos resolver coisas. Então, eu não vou falar de paciente hoje, entendeu? Então, eu consegui dividir isso na minha vida. As coisas têm que ser assim. Tem. É dividido por setores, né? Dividir. A Estela proprietária, a Estela médica, a Estela mãe e a Estela marido. Tudo. A Estela esposa. Eu consegui dividir isso, entendeu? Ter meu momento para... E eu falo isso muito para todo mundo, assim. O momento que eu estou com você, eu sou... minha atenção é só você tá presente. Sua. Eu estou realmente presente. Eu não estou pensando em nada que está acontecendo lá fora. Entendeu? Então, uma coisa que eu não gosto, por exemplo, é de ficar atrasando demais o paciente. Porque eu gosto... Aquele horário que ele marcou é dele. Eu preciso dar minha atenção total para ele naquele momento. Eu atendo representante de laboratório, por exemplo. Eu marquei horários para o representante de laboratório, porque eles chegavam no meio dos pacientes aleatoriamente. Eu não conseguia dar atenção e eu não gosto. Então eu marquei horário para eles virem. Eu falo assim, ó, eu só fiz isso porque eu quero dar atenção para vocês. Eu não quero atender vocês correndo. Todo mundo merece meu momento de atenção. Então o momento que eu estou com as crianças... Eu sou mãe, eu estou exclusivamente com as crianças. Na hora do almoço, quando eu vou almoçar, eu almoço, faço lição com as crianças. Meu celular tá de ponta cabeça. Não quero nem saber o que está acontecendo ali, entendeu? Até tanto que as meninas mandam mensagem pro Maurício. Eu tô ali, eu tô fazendo lição com as crianças, eu sou delas. Então, eu consegui fazer isso. E a partir do momento que eu consegui fazer isso, eu fiquei leve. Porque até então eu não era assim, então, são entendeu? Organização e delegar. E delegar. E ter um super companheiro do lado que me ajudou nisso, entendeu? E a gente uniu, né? O casal, a gente conseguiu isso. Não é... Quem se fala, tem muita gente que não consegue, né? Mas deu certo, sabe? No nosso caso, deu super certo. Não foi nem uma soma, foi uma multiplicação ainda. Muita. Foi multiplicação. Multiplicação. E essas unidades que foram expansões, como é que foi isso? Foi ideia dele? A maioria. A maioria, nada. Todas. Porque, tipo assim, são sacadas, vamos dizer assim, né? Todas. A barbearia... Não foi nem Maria. Todas foram ideias dele. Entendeu? Todas. Porque casa muito, né? Ele vinha, ele falava assim, eu precisava falar uma ideia pra você. Ai, meu Deus, mais uma. Vai. Aí eu, mas será? Aí daqui a pouco, na outra semana, que é o dia que a gente senta, de sexta-feira que a gente senta pra falar de negócio. Aí, fiz uma pesquisa, é assim que nós vamos fazer. Entendi, tá. Então vai. Se você acredita que vai dar certo, eu vou acreditar. Vamos embora. Entendeu? Então, na primeira foi meio difícil, na segunda, agora a gente já tá pensando em outras coisas. Eu tenho isso muito que acabar, minha namorada. Falo tudo. E aí, o que você acha? Isso, tudo. E aí, o que você acha? Aí, às vezes, não, tá muito longe, vem cá. E é legal que um segura ela o outro. Puxa, mas é legal. Tá viajando eu dou uma puxada nele também, porque às vezes, né? Quem puxa aqui é o Gabriel. Eu sou... É bom isso. Deixar eu salvar. Essa, né? É bom esse equilíbrio.
né? Isso é equilíbrio. Não, funciona bem. Então, assim, a qualidade de vida melhora. Hoje eu consigo ter coisa que eu não consegui, eu consigo ter meu tempo de exercício físico, a gente faz junto. Eu consigo ter meu momento. Então, hoje a minha agenda, eu consigo ter meu momento para tudo. Um equilíbrio saudável e gostoso. Não só aquele negócio de vou trampar de segunda a sexta e aproveitar a fim de semana. Louca, não, é semana inteira. Exatamente. E eu tenho meu tempo para todo mundo. E eu falo isso, a hora que eu estou, hoje eu consigo, eu estou com vocês, o meu pensamento, minha atenção é exclusivamente de vocês. Porque eu não posso, minha cabeça não dá para ter outras atenções. Isso eu aprendi, a gente aprende, né? E agora que sim, que você sente assim que você está desempenhando melhor, você está, vamos dizer assim, você está mais leve, você está conseguindo focar mais no seu trabalho. Então, você deve ter aumentado ali a régua ali agora. Com certeza. Nível de atendimento, detalhe. Com certeza. E aí, tanto que começou agora, faz 2 meses, outra dermatologista para atender comigo. Porque eu já não estava mais conseguindo dar conta de tudo isso, entendeu? Então, eu precisava de uma pessoa para me ajudar na parte médica. Mas exemplo assim, ó. A pessoa vai lá na clínica da Estela Famelis. Sim. Famelis. Famelis. Mas aí a pessoa chega lá e é atendida por outra pessoa. Como é que é esse sentimento assim? Como que é isso? Como é que é essa triagem, vamos dizer assim? As pessoas já sabem que é a clínica e que lá dentro temos vários profissionais. Como é a triagem? É uma boa pergunta. Então, o que acontece hoje em dia? A triagem... Um paciente novo, as meninas vão perguntar, você está nos procurando porque você precisa de um atendimento clínico, uma doença de pele, um tratamento, ou você quer focar na estética? O que você prefere? Por que você não está nos procurando? Isso, as secretárias são treinadas para isso, entendeu? E aí, a parte de estética é mais focada pro meu lado, porque é meu intuito, essa é a minha intenção, entendeu? Então, a Andressa acabou ficando mais com a parte clínica, a parte de doença, a parte das biópsias, e eu tô ficando mais com a parte da estética, entendeu? Que legal. E aí, lógico, eu falei, você vai fazer estética também. Falei pra ela, vamos devagar, a gente vai fazendo também. Mas, nesse momento, essa é a triagem inicial. Não vou atender nunca mais doença. Tô atendo ainda, porque tem paciente meu que tá comigo desde 2011. E aí, não, mas eu quero passar com ela. Tudo bem. Entendeu? Tudo bem também, se quiser. Mas tem outra médica lá, que tá ali do lado. Inclusive, a gente vive... capacitada quanto você. Exatamente. Inclusive, a gente vive trocando informações de paciente, entendeu? Então... Eu até perguntei por... Não, mas é interessante, muito legal essa pergunta. Pessoal minha, porque hoje eu vejo muito assim. Antes da pandemia eu tinha montado um time. Sim. E às vezes a pessoa me contratava e eu falava assim, não, você está contratando a empresa. Aí eu mandava uma pessoa e às vezes tem pessoas que aceitavam normalmente, mas tem pessoas que não. Mas isso é um processo. É um processo. Ainda nós estamos nesse processo de aceitação, entendeu? Mas isso é só um processo, só mais um, entendeu? Isso vai fluir. Vai fluir, faz parte entendeu? De toda empresa. Faz parte desse processo, entendeu? Desse entendimento do paciente e de confiar naquela que está ali do meu lado, também tá lá atendendo junto com a gente, entendeu? Sim. É um processo. É um processo. Porque hoje o que eu vejo assim, se você quer crescer a empresa, Exato. Não dá para você estar em todas as... Não dá. Então, falando em crescer, por exemplo, né? Eu estou estudando para fazer transplante capilar, que eu acho que é uma área assim... Você acha que eu tenho transplante? Nem vou falar nada. Nem vou falar nada. Ele falou, gente, que ele foi pra Turquia colocar cabelo. Viu, mas pra quem gostaria de fazer tratamentos, assim, fazer implantes... Eu já trato muito cabelo. Antes era só na Turquia ou as pessoas iam pra lá porque é muito mais barato? Não, qual que é a na Turquia? Não, é por causa da técnica. Como que é isso? É uma técnica... antes no Brasil tinha uma técnica de transplante capilar que é aquela coisa que fica artificial. Vocês já não escutaram falar? Que parece cabelo de boneca. Aqueles pontinhos assim? Isso. Você olha, você vê que é. Entendeu? Aí a Turquia, ela implantou a técnica que deixa mais natural. Você não vê que é transplante. É muito difícil. Como que é essa técnica? Ela é fio a fio. Ela é uma técnica que demora de 8 a 12 horas numa cirurgia. E só é um que equipamento fio que faz a isso? fio. Tem equipe
pessoas. Dentro de um centro cirúrgico tem 8 pessoas para conseguir fazer isso. É uma equipe grande para fazer. É um passo grande que eu quero dar aí nesse nosso... trabalho manual, literalmente. Trabalho manual de fio a fio. Você olha no microscópio todo fio para ver se ele é bom para poder colocar. Nossa, imagina área. O nível de toque. A gente chama isso de área doadora e área receptora. Porque, gente, é muito detalhezinho. A gente pega da área doadora e coloca na área receptora, entendeu? Mas eu ainda estou estudando a parte toda. Hoje, quem quer fazer isso, onde que ele vai? São Paulo? São Paulo. Inclusive, eu estou fazendo com um médico referência em São Paulo, no meu curso. E você que é empresária, por que você acha que em Avaré, uma cidade pequena, isso daria certo? Daria porque eu atendo muito homem com queixa capilar, com queixa de queda capilar. Hoje eu vejo que a vaidade do homem está no couro cabeludo. Entendeu? Então tipo assim... eu me sinto, tipo, o meu cabelo define... Exatamente. Eu acho que você também, que você vai no barbeiro quase toda semana. Então, assim, isso é importante. E aí, eu trato hoje em dia, a gente trata aquilo que dá para tratar, entendeu? Que ainda não é caso de transplante capilar. Eu tenho laser para cabelo, entendeu? Para estimular crescimento de cabelo. Eu sempre gostei, já estudei bastante sobre cabelo. Mas tem uma limitação. Tem uma hora que você não tem o que fazer. Aí você tem que encaminhar pro transplante capilar. E exemplo assim, pessoa que tem problema de queda. Sim. Vai lá e faz Depende do problema. O transplante. Não, a pessoa que não deu bem. mais. Tá bom. Pum, carecão, piscina lá, vazio. Sim. Vai lá e faz o implante. Sim. Vai cair de novo? Se não cuidar, vai. Porque isso é um problema físico. Exatamente, é hormonal. E como que é essa manutenção depois? Vou lá e gasto, sei lá, um rim lá. E... Ainda bem que a gente tem 2, né? Como é que é isso? Pode chegar lá, eu quero um cabelo, eu te dou meu rim. Abre aqui. Tem 2, dá pra viver com... Não duvido não. Não duvido não. Isso é pra vida. Depois que você tem uma alta, né? Você tem um acompanhamento. Agora que você faz transplante, você tem que ir em toda semana, depois a cada 3 meses, depois a cada 6 meses, depois tem que... não é assim, não vai largar, né? Não. É um acompanhamento da vida. É uma doença genética, né? A doença genética não tem cura. Hormonal ou é genética? Genética ligada ao hormônio. Ah, tá. Entendeu? E a galera a hormônio masculino, por isso que o homem fica... Essa galera fisiculturista que toma bomba e acaba... Dá uma... se você já tem a genética e de repente você tem outros fatores que faz a sua genética acelerar. Mais ou menos isso. Entendi. Entendeu? Então fica mais cedo. E aonde que você vai fazer esse tratamento? Vai ter uma expansão da clínica? Vai ter uma expansão da clínica. A nossa ideia futura é uma expansão 2022, 2023. É pra ir, entendeu? Expandir a clínica para montar esse centro, entendeu? Porque você precisa de um espaço físico grande para conseguir fazer isso. Ali onde tem a clínica hoje, a ideia é erguer um prédio... do lado. Colocar um outro para ampliar. Entendeu? O projeto já está bem adiantado, mas vamos passo a passo. Mas exemplo assim, lá em 2011 você fez um investimento lá de R$200 mil. E esse investimento aí de... Nem sei. Como é que é isso? Por enquanto, sem nem mensurar o quanto. É muita coisa. É muito aparelho. É muita tecnologia. É muita tecnologia. Porque tem também os aparelhos para transplante. Justifica o investimento, o retorno? Justifica o investimento, o retorno. Sim. Que eu acredito que seja na casa dos 8 dígitos. O investimento. Ela fez as contas. Né? 8 dígitos. Para fazer uma construção até, né? E tem os aparelhos e tudo. Então, assim, é bastante, né? Mas justifica e você se tornar... A nossa ideia lá é tornar, né, uma clínica de referência. Mas é referência nacional daí? Vira? Não. Acho que não é, não. É referência de interior, da região. Daí não é micro, é macro região. Aí é Botucatu. Entendeu? Exatamente. Botucatu, por exemplo, não tem. Aí o raio fica 300 aí você começa a aumentar o macro, entendeu? Expandindo. Não é só o micro, é o macro, né? Então você já pega, por exemplo, lá até Itapeva, talvez até norte de Minas, norte do Paraná. Sim, que entendeu? É uma também, região que também não tem. Exatamente, entendeu? Então você começa a fazer o macro. Você pega uma fatia maior do mercado. Tem que ser, daí tem que ser, entendeu? E pensando nesse lado, Avaré, Botucatu é forte, Bauru é forte. Vocês estão construindo um negócio numa cidade de 80 mil habitantes, um negócio forte. Sim. Empresários conseguem surfar essa onda em 2021? Conseguem te acompanhar nessa mesma perspectiva? De entender que a Avaré realmente está bem localizado, tem um público grande, Sim. tem uma micro-região que tem um déficit bem interessante. Sim.
E aí, se a Estela tá fazendo, eu acho que eu também posso acompanhar. Eu acho super legal, eu acho que sim. Claro que assim, né? Você diz investir na cidade. Investir, mas pensando acreditando na cidade. Mas aí eu volto, né? Depende do negócio, né? Porque aí você vai ter que entender um negócio, né? Então, não sei se todo negócio, talvez. Que tipo de negócio você acha que seria interessante? Boa pergunta. E outros que não... Não consigo... Até então... Pois é. Não, a Havaiana não tem um shopping ainda. Não tem um shopping, pois é. Tem só um mall ali, mas shopping esse não passo tem. que você tá dando, você acredita que pode... Super, a Estela tá gigante. Será que um shopping Avaré comportaria? Eu fico super feliz se tornar referência mesmo de empreendimento, né? Nossa, olha, ela tá fazendo, então acho que vale a pena fazer, né? Uma dúvida. Pela estrutura que você tem ali na avenida, agora você tem uma outra estrutura na Brabância. Sim. O seu público lá na avenida é um público AA, tipo assim, ou como é que é isso? Tem também. Porque são públicos totalmente diferentes, né? A gente levou para Brabância uma clínica mais simples, mas que também atendesse o público que aqui fica longe, na Gilberto Filgueiras, entendeu? É um público que fica mais afastado, que fica mais na Brabância, mas que precisaria de um atendimento lá, de um cuidado estético também, que não tem uma clínica legal lá. Então, assim, isso o Maurício percebeu, essa deficiência naquela região, entendeu? A gente atende de tudo, assim, não é porque a Estela só vai atender não, a gente atende agora com essa expansão vai atender todo mundo. Ainda bem, porque a gente consegue pegar de tudo, entendeu? Todo mundo consegue, não precisa tratar comigo, né? Mas consegue tratar na nossa clínica, em uma das nossas unidades, e que a gente preza da qualidade, do bom serviço, de qualidade do material, entendeu? Que a gente preza muito, na higiene, enfim, em tudo que você tem que manter a sua marca nisso, você entendeu? A gente registrou nossa marca, hoje minha marca é registrada, e também tem uns outros, além do transplante capilar, a gente quer montar também uma linha de cosméticos com o nosso Verdade, nome. foi até uma pergunta que eu recebi no Instagram, foi por que você vai agora seguir nessa linha da criação de cosméticos. Também, é o próximo outra passo. Fatia do mercado, né? É outro passo. É outro passo. A gente está agora nesse desenvolvimento dessa linha de cosméticos. Hoje que eu vejo assim, as empresas referências estão criando os produtos que têm a ver... Os produtos próprios. Os naturais, né? A gente vê pelo Caio, com a Mais Top, ele tá fazendo chá, no seu caso... Você entendeu? Eu entendo disso. Entendeu? Por que não, né? Por que não? Você tem um feedback muito grande dos seus clientes, do que funcionou, do que não funciona, né? Então eu tenho um know-how para poder fazer uma formulação legal, colocar dentro de um frasco legal, colocar meu nome. Você entendeu? Assinar ali, exatamente. O que eu penso futuramente fazer vender um curso para fotógrafos ou para segmentos. Eu falei, por que não, né? Exatamente. Sim. É isso aí. Eu achei muito legal o nosso papo, a gente falou várias coisas, verdade, né? Foi muito legal. Foi. Eu acho nem seria uma pergunta, eu acho que uma reflexão que eu queria trazer. Exemplo assim, hoje, seu público literalmente é focado no lance da parte estética. É o que você falou que é o que você quer seguir. Sim. E a gente vê que cada dia mais cresce muito o uso das redes sociais, né? Sim. Muito. Sim. O TikTok agora bateu 1 bilhão né, de pessoas utilizando. E a gente não sabe até quando que isso vai crescer. Todo mundo hoje tem um celular, praticamente. Todo mundo. E hoje tem vamos dizer assim, esse problema, vamos dizer assim, desses filtros, né? Que as pessoas vão... Hoje você consegue fazer um vídeo e modular o seu corpo, né? Mudar ali o que Sim. Isso pro rosto, você consegue gravar ali direto nos stories. Sim. Mudar com olho tudo. maior, mudar com tudo, cílios. Mudar tudo. Como que você vê isso hoje no mercado? Não, eu acho que assim, usando de uma forma divertida, eu acho legal. Você não pode se esconder atrás disso, né? Aí que vem, eu falo assim, o que eu busco, né? É a autoestima, né? Eu vejo isso muito dentro, mulheres que choram, porque eu consegui devolver a autoestima, entendeu? Consegui aumentar, na verdade, a autoestima dela. Eu falo, isso é minha missão, eu acho, sabe? Você ver a paciente indo embora feliz. Nossa, quando eu venho aqui, que felicidade. Olha aí, porque ela começa a se olhar, ela começa a se cuidar,
ela começa a não precisar tanto de filtro. Mas acho que o filtro, brincando, tá tudo certo, entendeu? Acho que é uma brincadeira, acho que é legal. De vez em quando colocar, se tá sem maquiagem, quer fazer um filtro com maquiagem, porque dentro dá tempo de maquiar, bota uma maquiaginha lá no filtro. Uma ferramenta. Eu acho que tá tudo certo, é ferramenta de trabalho, ferramenta de diversão, de trabalho, mas não pode atrapalhar, né? Não pode se esconder atrás disso, né? Mas você acha que hoje, exemplo assim, tá aumentando a procura de tratamentos ou até mesmo cirurgias por conta disso? As pessoas... A comparação exagerada sim, nas com redes certeza. sociais. Por isso que a gente tem que ter o pé no chão, né? Eu já recebi paciente lá com um print falando, eu quero ficar assim, entendeu? Tipo, quero ficar com essa boca, quero ficar com esse malar, mas não combina com você. Então, assim, é individualizado isso. Não é todo mundo que tem que ter um bocão, não é todo mundo que tem que ter uma mandíbula super marcada. Não. Então, aí você tem que... Opa, volta. Senta aqui, vamos conversar. Entendeu? Aí você tem... O que eu preciso fazer é trazer a melhor versão dela. Não ela ser outra pessoa. É isso que eu preciso mostrar para meus pacientes, entendeu? Você não transforma, você melhora. Exatamente. Você já é... Todo mundo é bonito. A gente consegue melhorar. E a gente consegue realçar alguns pontos que vai te valorizar. Então, é isso que eu falo muito para os pacientes, entendeu? Eu já cheguei a perder paciente por negar fazer aquilo que queria. Porque vai contra os meus princípios. Não vai ficar bonito em você. Você sabe, exatamente, você não vai ficar legal. Seu nome que... E aí é meu nome que tá ali naquele rostinho, entendeu? Não vai ficar bonito em você. Você falou uma coisa que eu acho que tem muita coesão com o meu trabalho, né? Eu falo muito isso, que é a mulher, as pessoas não se entenderem e não se preocupar com essa mudança na foto, visual, estética. Ela tem que se aceitar. Ela tem que se aceitar. Então, a gente é um pouquinho psicólogo também, né? Por isso que eu preciso eu preciso ser totalmente dela naquele momento que eu estou com ela. Porque não é só injetar, não é só fazer... vai além. Vai uma conversa, né? A gente fala sobre exercício, a gente fala sobre alimentação, a gente fala sobre autocuidado, a gente fala... Porque não é só... Ontem mesmo eu estava fazendo uma paciente, ela falou, não adianta nada você injetar um monte de coisa e eu beber, fumar e ter uma vez, entendeu? Então é um conjunto. Então todo mundo fala, e aí, tá fazendo exercício, alimentação, porque é um conjunto, sabe? Do autocuidado, do autoconhecimento, do amor próprio, entendeu? E não é transformar, é só valorizar, é você dar a melhor versão dela. Isso é muito legal, essa individualização e essa naturalidade nos tratamentos, porque eu não gosto de exagero, eu não gosto de excessos. Chega, tá bom assim. Eu falo assim, tá ótimo, você tá bonita. Natural. Volta daqui uns 6 meses que a gente vai se ver novamente, entendeu? Porque a gente conseguiu trazer a melhor versão dela. Entendeu? Eu acredito em tudo que você falou. Eu acho que hoje existe um grande problema com as redes sociais. Eu sempre falo muito isso. Sim. Distorção da imagem, né? Distorção da imagem. As grandes empresas, tipo, vou pincelar rapidinho. Eu, antes de 2018, eu trabalhei com muitas marcas grandes. Tipo, então você vê, assim, vamos dizer assim, uma manipulação, assim, do como que isso é levado para as pessoas. Então você sabe que isso realmente direciona as pessoas a terem opinião sobre determinadas coisas. Então eu acredito, assim, que hoje é muito complicado você viver nesse mundo digital e as pessoas querem se espelhar em cima daquilo. Eu sempre bato no ponto, você quer fazer um tratamento, você quer fazer uma sessão de fotos, mas seja você. Eu perdi muito trabalho no começo por conta disso. Porque não, eu quero fazer assim, eu quero que minha pele fique perfeita, eu quero que seja. As coisas não são assim. Não. Você teve problema com rede social, que você comentou ali no momento da sua vida, que você não sabia direcionar bem isso. Como que você pode dar uma dica assim, para as pessoas que estão nessa fase, que querem fazer tudo e não conseguem? Não dá. E não dá. ainda mais... Se você quiser fazer tudo, você vai fazer tudo mais ou menos. Não dá. Então você tem que focar naquilo que você é. Então, no meu caso, eu sou médica dermatologista, então eu preciso ser uma ótima, excelente médica dermatologista. Mas para isso eu preciso ter uma rede de apoio. E essa rede de apoio é uma estrutura e rede de apoio. Então, essa rede de apoio também precisa estar bem estruturado. Cada um sabe o seu lugar, cada um sabe a sua função dentro da nossa empresa. Esse é o...
é o diferencial. E nesse processo, você demorou 10 anos para você chegar na clínica que teve um momento de ansiedade, querer ser a Estela de hoje, há 10 anos atrás? Tipo, não foi um processo gostoso, natural? Foi. Eu achava que não ia ser rápido mesmo. E na verdade eu acho que até foi mais rápido do que eu imaginava, na verdade. Para falar, eu até acho que eu joguei até um pouco mais para frente, assim. Então talvez não teve isso, entendeu? Que legal. A gente vive uma sociedade imediatista, né? Porque às vezes alguém cursa medicina. Sim. 2 anos eu vou estar no nível da Estela. Sim. Então. É assim? No... Eu recebo bastante mensagem no Instagram. Você é minha referência, eu quero ser que nem você. Então vai, só que... O que você fala? Quando... Estude muito, se estruture bastante, saiba do que você está realmente fazendo. Vá devagar, não dê um passo maior que a perna, porque tudo vem. Tenha paciência. Você fazendo a coisa certa, honesta, né? Acho que assim, você ter excelência no seu trabalho, você ser honesto com o seu paciente, e aí as coisas fluem, vem. Pô, que legal. Né? Mais 2 pontos, excelência e honestidade. Excelência e honestidade. Pode encerrar nosso papo aqui. Não consegui absorver tudo que eu tava curioso. Foi muito bom, obrigada. A gente só tem a agradecer. Eu que agradeço. Falando em agradecimento, a gente tem que agradecer muito a você por ter abraçado o nosso projeto também. Com certeza. Vocês estão de parabéns. Além de ter aceitado o convite, hoje você está com a gente. Sim. O grupo está com a gente aqui como patrocinador. Com muito prazer. A gente só tem a agradecer muito isso. A gente também tem que agradecer a Gabi Sampaio, que... Eles estão vestidos de Gabi Sampaio. Que hoje estamos vestidos... Olha que legal, meu tênis. Nossa! Do máximo. Muito moderno. Hoje estamos com os looks da Gabi. Então a gente tem que agradecer muito ela, o apoio. Ela é também agora patrocinadora nossa. E pra você o público-alvo dela é feminino, né? Tem umas roupas maravilhosas. Mas também ela conseguiu vestir a gente. Ó, que a gente é chato. A gente é muito chato. O Maurício inclusive você é muito. Cliente dela, né? Então, super. Eu e o Maurício. Então... E minha filha também, que adora as melissas. Tem bastante melissa. Melissa All-Star. Fica a dica aí pra vocês, da Gabi Sampaio, que inclusive é uma das próximas convidadas. Ai, que legal. Ela é uma belezinha. Fica um abraço pra Gabi. A gente tem que agradecer muito ao pessoal do Manacá. A gente hoje eu tomei um Orange Coffee. É um café com suco de laranja. É uma delícia esse café. Nem preciso ler ali, que vocês me passaram. É uma delícia, eu tomo sempre. Ele é gelado, para quem gosta de tomar café gelado, é uma opção. E o Gabriel tomou o Pink Lemonade. Não, é o... eu lembro que é café, limão e água tônica. Expresso tônica, gente, desculpa, eu falei errado. A vantagem daqui que a gente gosta muito é o café especial que eles usam, né? Não é o café carbonizado. Então, inclusive, um gostinho de café. Inclusive, esse café que tá aqui na mesa é o café deles, que é usado nos cafés aqui. Eu tomei o café expresso, tava uma delícia. Que vocês podem comprar aqui no Manacá também. E o dadinho, gente, maravilhoso. Esse é um molhinho de pimenta. Uma geleinha de pimenta. Muito bom. Muito obrigada, viu? Gente, muito obrigado mesmo. De verdade. Sabemos que o seu horário é complicado. Vou lá atender paciente agora. Desculpa. A gente só tem a agradecer. Parabéns por tudo. Agradeço ao Maurício, a todas as meninas também da clínica, que nos ajudou a marcar esse horário. Até a próxima. Vai ter. O Maurício. É isso que eu ia falar. Chama ele. Então, gente, brigadão por todos que acompanharam o nosso programa. O episódio está completo no YouTube, no Spotify, no nosso Instagram a gente posta os cortes. Falando em Instagram, qual que é o seu Instagram, doutora? Doutora Estela Van Melles. Doutora DRA, na verdade, né? Aqui a gente vai colocar também o Instagram do grupo, né? Já tá ativo. E aí tá ativo. Nós vamos começar a movimentar, mas lá dentro do grupo vocês vão ver os outros 5 Instagrams das unidades. Eu dei um fuçado. Só 5. No meu também tá lá os Instagrams também. Sigam a doutora. O seu? Gael Trader Underline. Gael Trader Underline. E o seu? O meu é o Bruno Loureiro. Vou postar algumas coisinhas aqui dos nossos bastidores, se vocês quiserem ver. É o Bruno Loureiro. O Caio vai colocar aqui embaixo pra gente. E você tá vendo no YouTube, segue a gente no nosso Instagram pessoal, né? @DreamPDC. Se inscreve no canal, comenta, fala de repente com o convidado que você queira que tá aqui. Aperta no sininho.
Isso. E segue também a gente no Spotify. A gente só tem a agradecer, a gente tá muito feliz com os números que estão crescendo e a gente... Vocês merecem. Principalmente com o feedback. Vocês merecem. Muito legal isso, gosta. viu? Se quiser mandar uma mensagem no pessoal lá, curtir, a gente ama isso. Ama. Eu vejo, gente. Pode mandar. Vocês estão de parabéns, viu? Obrigado, legal, doutora. Sucesso. E até a próxima, gente. Até. Tchau, tchau. Tchau.